Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Olá, e vamos nós então iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. O assunto que hoje nós vamos estar abordando está relacionado com a influência digital, riscos do consumo nas redes sociais e a responsabilidade civil. Claro que hoje os influenciadores digitais, eles têm realmente uma responsabilidade, vamos colocar assim, não é muito grande, já que são milhares e milhares de seguidores, e quando eles são contratados para apoiarem ou mostrarem que aquele produto que de alguma maneira eles estão indicando, claro que a responsabilidade, que geralmente é questionada, se também recaem sobre essas pessoas, há exemplo também que recai sobre os fabricantes ou então fornecedores, se os influenciadores digitais, se eles também têm essa mesma responsabilidade. Caso haja, portanto, aí alguma questão de ordem em que a justiça, portanto, é chamada para poder decidir aí a questão. Então é nessa linha que nós vamos, a partir de agora, estar debatendo o assunto com as nossas convidadas, as quais já estão conosco aqui nos estúdios. Deixa eu cumprimentar a doutora Marina Gondim. Doutora Marina, ela é advogada, é mestre em economia pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Doutora Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde aos ouvintes, muito obrigada. Deixa eu também cumprimentar a doutora Ingrid Albuquerque, que é advogada, especialista em legal designer. Ela que é especialista também no direito de família e sucessões e pós-graduanda em processo civil. Doutora Ingrid, também seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Cumprimento também a doutora Helena Lariucci. Doutora Helena é professora, é advogada, é mestre em ciências jurídico-políticas e especialista também no direito do consumidor. Doutora Helena, também seja muito bem-vinda. Muito obrigado também por, mais uma vez, aceitar o nosso convite. Obrigada, Walter. Cumprimento você, cumprimento minhas colegas de bancada, doutora Ingrid, doutora Marina. Uma satisfação poder estar aqui novamente e, óbvio, cumprimento todos os ouvintes, além do pessoal da técnica. Isso, ali o Neto Silva, a Ana Possati fez a produção e também a Bárbara Michelini, ela que fez, portanto, quer dizer, a nossa coordenadora jurídica, ou seja, a nossa coordenadora de jornalismo. Mas vamos nós então entrar nesse debate, é um assunto interessante, Porque antigamente eu quero crer que não tínhamos, portanto, a figura do influencer digital, mas tínhamos o garoto e a garota propaganda, que de alguma forma estavam ali fazendo a publicidade daquele produto, onde as pessoas miravam e de alguma forma, opa, se está dizendo que é bom, então eu vou adquirir. Seria esse também o mesmo papel do influencer digital que utiliza as redes sociais para poder de alguma forma fazer com que aquele produto seja do conhecimento acima de tudo, ganhe muito conhecimento e acima de tudo também conquiste o consumidor? Começo com a senhora, doutora Marina. Boa tarde. Isso é bem interessante. Até a professora Helena vai poder me ajudar e complementar aqui, No Código de Defesa do Consumidor, quando a gente faz uma propaganda, o fornecedor faz uma propaganda, ele fica vinculado àquela propaganda. O influencer digital, eles têm, digamos assim, a praxe do mercado acabou instituindo, digamos, uma autorregulação. Quando eles fazem publi, quando eles fazem propaganda, eles colocam embaixo da postagem publi, que é uma forma dele dar ciência, cumprir um dever de informação com o público dele, de que, olha, esta postagem é uma publi, ela é uma publicidade de uma marca. Isso. Ele está, exatamente, porque seria como quando a gente faz, por exemplo, pesquisa acadêmica, a gente tem que fazer um disclaimer, a gente tem que dar uma declaração de que a gente não é vinculado com nenhuma das partes para dizer que a gente está sendo imparcial. Ou dizendo, olha, eu tenho... Então, tem alguns estudos que são financiados pela empresa X ou pela empresa Y. Você tem que publicizar isso para saber que pode ter algum tipo de viés. Então, uma coisa é o influencer estar lá no dia a dia dele, usei isso, usei aquilo, isso aqui é bom.
É o dia a dia dele. Você não acha que ele está fazendo isso só porque ele foi remunerado por uma empresa XYZ. Na hora que ele coloca que é publi, ele dá a ciência pro espectador dele de que aquilo é uma publicidade paga, que ele foi pago para apresentar aquilo. E aí a gente tem perfis de influenciadores. Tem influenciadores, por exemplo, que não aceitam de forma alguma fazer publicidade de bets. É uma questão moral, a ética dele, né? Que ele não quer fazer. Outros não se importam. Outros já fazem. Eu só faço de bets que estão registradas no Brasil, que seguem, né, corretamente a legislação brasileira. E aí ele vai lá e faz o alerta. Aposte com consciência, né, etc. E já tem outros que têm um perfil mais tranquilo, né, que posta qualquer coisa. Eu acho que a linha mais problemática é quando há uma publicidade sem transparência. Sem você colocar que é publi, ou você colocar, como por exemplo teve o problema na CPI das bets, de influenciadores que estavam fazendo propagandas de bets, mas eles mostravam a imagem do aplicativo ganhando, mas o aplicativo que ele acessava não era o mesmo que o público acessava. O algoritmo para ele dava mais vitórias, mais ganhos do que de fato, então, vira uma propaganda enganosa, e ele sabia disso. Então, esse é um caso, por exemplo, que pode ser bastante discutível. A partir do momento que o influenciador sabe que aquela propaganda é enganosa e ele está lucrando com a propaganda que ele está fazendo no perfil dele, que ele está sendo pago pela propaganda e ele ainda ganha pela visualização. Então, ali já teria uma discussão muito maior dele estar violando preceitos de boa-fé e estar levando uma vantagem em relação de uma propaganda enganosa. Ali é bastante discutível. Já as que tem o alerta de publi, aí a gente já consegue ter digamos assim, uma defesa no sentido de que, ok, ele está sendo um garoto propaganda, ele não é responsável, e com certeza vão ter linhas defendendo. Não, ele é um garoto propaganda, mas ele está lá botando a imagem dele, mostrando como funciona. Então tem debate ainda nessa área, né? E para a senhora, doutora Ingrid, como é que a senhora também avalia, ou seja, um influenciador, quer dizer, ele é pago para falar bem, portanto, de um produto quando existe a publicidade, mas de forma voluntária ele pode falar mal? Ou seja, não gosta daquele produto, ele pode falar? Deveria, né? Deveria. Eu gostaria de trazer só a distinção em relação a isso, só para a gente entrar. Por exemplo, no início, o senhor colocou a questão de que antigamente a gente tinha as pessoas que faziam a publicidade ali no comercial, né? E hoje a gente tem os influenciadores que fazem esse papel. Mas eu diria que os influenciadores, eles fazem esse papel muito a mais, porque eles são o roteirista, eles são os atores e eles são os consumidores, aparentemente, daquele produto. Então, enquanto na época que a gente tinha ali os comerciais, as pessoas ali, os atores, eram contratados, né, pela emissora para poder fazer ali a divulgação daquele produto. Então, seguia todo um padrão. No fundo, aquela pessoa ela não tinha o dever, a obrigação de passar se aquele produto era bom ou ruim, porque ela estava ali interpretando, né? Ela estava ali fazendo um comercial. E aí o que se confunde hoje é porque a gente tem os influenciadores que eles mostram a vida deles, né? Então aqueles produtos eles começam a fazer parte da vida deles, dos filhos deles, da família deles, para mostrar para as pessoas que consomem né, que visualizam todos os dias aqueles Reels, Stories, né, YouTube, que aquilo ali é bom, que aquilo ali faz com que ele tenha a bolsa, né, de milhões, que ele consegue ter o carro. Então, acaba que os produtos que eles oferecem mostram a vida que eles têm, como se aquilo fosse o ponto inicial para chegar ao final de ter uma vida que praticamente todos almejam, né? De ter um carro, de ter uma casa, de ter a família unida. Então, ali eles têm uma responsabilidade ainda maior, ao meu ver. Porque eles são, como eu disse, o roteirista, o ator e o consumidor. Então, a partir do momento que eles não trazem ali os riscos que aquilo pode trazer para as pessoas que
veem aquele conteúdo deles, eles assumem uma responsabilidade, vamos ver, objetiva daquela questão, né? Então, eles têm que ser responsabilizados. E a grande maioria, apesar da gente ter essa menção de que deve, sim, noticiar, né, que é uma publi, a grande maioria não faz. Então, o consumidor, inclusive eu como consumidora, né, que hoje em dia a gente consome muito a internet, quando a gente vê, e aí vê ali utilizando uma pomada no filho, né, aquela pomada, porque é como se fosse um produto milagroso aquilo. Você quer trazer, então vou utilizar no meu filho, mas aí não fala das reações. Às vezes a pessoa ela não trouxe ali, o influenciador, os riscos, né, do uso daquilo, porque às vezes ali é só um teatro. Então, quando ele não coloca ali que é uma publi, a pessoa acha que aquilo ali faz parte da vida dele, que ele consome aquilo todos os dias. E aí fala, não, se ele consome todos os dias, é uma pessoa como eu, né, tem uma família, tem um filho, não, então eu vou trazer aqui para mim, vou também utilizar com meu filho. E em questão às bets, né, que a gente vai poder entrar mais nesse assunto, que eu acho que hoje é o círculo mais perigoso dessa questão da responsabilidade dos influenciadores, que a gente tem que levar, porque isso ainda vai explodir muito no judiciário, no SUS, e é uma questão de saúde pública mesmo, que a gente precisa conversar. A gente ainda tem um aparato enorme de coisas para poder ser conversadas, para poder trazer a responsabilização deles de forma muito mais direta, porque como é uma profissão nova, né, aparentemente nova, a gente vê que explodiu muito mais da pandemia para cá, a gente tem algumas regulações, mas elas ainda não são tão afinco de como deveria ser. E isso vai acabar acarretando uma explosão de processos judiciais, que vão ser inevitáveis. Então, a gente precisa, através disso, buscar medidas de PROCON, né, assim como o consumidor normal, de tomar iniciativas ali para poder regular mais ainda e evitar que os consumidores, as pessoas, as famílias, tenham prejuízos ainda maiores do que a gente vem vendo aí sendo divulgado, né, sendo feito estatísticas, aí a própria CPI das bets que deixou muito clara muitas coisas e que a gente precisa olhar com cuidado aí da responsabilidade deles. Agora, doutora Helena, quer dizer, é claro que quando a gente acompanha a vida de um influencer digital, são sempre pessoas muito bem-sucedidas, né? Pessoas que dão de presente assim, um avião para o marido, ou então o marido dá um avião para a esposa, alguma coisa nesse sentido, um aras já com todo um plantel, né, de animais de última geração. Quer dizer, todo mundo fica assim, mas como é que esse pessoal realmente ganha muito dinheiro? Mas onde é que eu quero chegar com a senhora? Tudo bem, influência digital, perfeito, mas pode confundir um influencer digital com a chamada pirâmide, ou seja, está ali o influencer digital, de alguma forma, passando para quem está acompanhando nas redes sociais o sucesso daquele que ele está falando e tipo insinuando, venha também. Quer dizer, a pirâmide, que de alguma forma, ela tinha mais ou menos essa mesma pegada, né? Ou seja, aplique X e ganhe 10 vezes esse X, daqui a um determinado tempo você vai ficar milionário, que nem eu que comecei do zero, eu hoje estou aqui, mostra toda uma riqueza, né? Como é que a senhora vê essa questão? Pirâmide tem alguma coisa a ver com a influência digital? Olha, Walter, você já inicia a nossa semana com uma senhora de uma pergunta. Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu preciso inicialmente falar sobre o que é uma pirâmide financeira, para depois a gente chegar às conclusões juntos. Primeiro, a pirâmide financeira, ela é um investimento, então ela está ligada diretamente a algo vinculado a alguma coisa relacionada a financeiro, em que existe uma proposta de lucros, aspas, milagrosos, ou lucros muito acima do usual no mercado. Investimentos em que se tem lucros elevados, eles são diariamente existem, óbvio, né, lá na Bolsa de Valores e tal, mas eles são investimentos que são de altíssimo risco, ou seja, a pessoa pode ganhar muito dinheiro, mas ela pode perder tudo e às vezes ficar até devendo. Essa é a realidade. Para atuar na Bolsa de Valores, existem aí os chamados traders, que são as pessoas físicas que atuam na Bolsa de Valores,
né? E precisa ter um conhecimento para não perder o dinheiro, não é uma aposta. Não é um jogo, é um investimento. Precisa entender como funciona aquele sistema. É diferente, por exemplo, de você fazer algum tipo de investimento no banco, que aí quando você faz o investimento no banco, tem vários riscos e vários níveis de investimento, mas existe uma instituição financeira que muitas vezes dá um suporte. Então, prioritariamente, quando se pensa em investimentos, a gente tem que levar em consideração, isso é básico, tá? Assim, a gente poderia passar aqui um mês conversando sobre isso, que eu acho que não esgotaria. Mas, via de regra, para a pirâmide, além de ter essa proposta muito acima do que o mercado, né, financeiro geralmente pagaria, os primeiros, eles têm realmente esse lucro e eles contam. Por quê? Porque à medida que os de baixo vão entrando, os últimos vão entrando, com o dinheiro de quem entra, consegue pagar o lucro de quem já entrou primeiro. Então, vai se alimentando aquilo ali, né? Então, à medida que entra novo capital, eu consigo pagar os dos mais antigos. Só que chega um momento que não entra mais pessoas. Se não entra mais pessoas, o dinheiro deixa de entrar. Se o dinheiro deixa de entrar, eu não tenho condição de pagar. Se eu não tenho condição de pagar, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o dinheiro vai esgotar. Por quê? Porque não tinha efetivamente um giro daquele dinheiro em algo que realmente desse lucro. Ali se estava utilizando o dinheiro dos novos para pagar os mais antigos e nesses lucros prometidos. Isso é uma pirâmide. Isso é crime no Brasil, é crime inclusive contra o sistema financeiro nacional. A depender da situação, pode ser caracterizado como estelionato ou outros crimes, né? Até depender da situação, como um crime da relação de consumo. Então, a pirâmide é isso. O que o influenciador digital faz? É um personagem novo. Por que ele é novo? Eu tenho dito bastante, eu acho que eu já comentei isso aqui na Rádio Justiça algumas vezes, o perfil do consumidor brasileiro mudou. E ele vem mudando ao longo dos últimos 7, 8 anos, de 2015 para cá. Os últimos 10 anos ele tem mudado gradativamente. Com o advento da pandemia em 2020, essa aceleração da mudança aconteceu, né? Tanto é verdade que, Walter, hoje é muito difícil encontrar pessoas andando com dinheiro em espécie. É muito raro. Existem, mas é muito raro. Com o Pix, então, aí que não se anda mais. Já era o dinheiro no cartão, né? Hoje tudo fica aqui nesse aparelhinho nosso. Chamado né? celular. Chamado esse smartphone, celular. Tá já aqui tô atrasado, cartão. né, doutora? Mas nem celular, né? O cartão fica aqui, o Pix está aqui, tá tudo aqui nesse telefone, né? Nesse aparelho. Mas o consumo, então, ele saiu do ambiente físico para o ambiente virtual. As pessoas que entendem de marketing, que entendem de mercado, enfim, que fazem essas análises, que não é minha especialidade, e aí eu estou contando do que eu li de pesquisas, elas têm divulgado que isso vai mudar a tal ponto que uma loja física só vai conseguir se manter se ela tiver um espelho virtualmente. Por quê? Porque saiu-se dessa realidade física, desse sair de casa, ir lá na loja, olhar arara por arara, cabide por cabide, para escolher uma roupa. Quando eu tenho isso na tela do computador, eu consigo colocar as minhas medidas lá. Às vezes até uma foto dá para efetivamente, né, pela inteligência artificial, e algumas lojas têm essa possibilidade. Então, você se vê como está vestida ali com aquela peça. Algumas lojas, outras não, mas já tem essa tecnologia. Então, mudou-se essa relação. E ao se observar que isso começou a acontecer por meio da rede social, né, por conta, e aí a doutora Marina e a doutora Ingrid podem complementar, mas por conta dos algoritmos. O que são algoritmos? A doutora Marina pode falar disso mais tecnicamente, mas é tipo assim, um programa de computador que vai entregar para uma pessoa aquilo que eu quero vender. Então, muitas vezes, esse algoritmo, ele chega ao ponto de criar a necessidade no consumidor. O consumidor não tem nem necessidade daquilo, mas a rede social entrega aquilo tanto, que de repente a pessoa fala, nossa, não é de ver que eu estou precisando disso mesmo? E, Walter, isso não sou só eu que estou dizendo. Isso é algo que
todos os juristas falam em vários tipos de entrevista, a gente ouve em várias decisões, sabe? Seja aqui na Suprema Corte, seja no STJ, seja nos tribunais de segunda instância. Isso é reconhecido pelos juízes de primeira instância, ou seja, isso é algo que é nítido, isso é palpável. Nós estamos conversando aqui, nós 4, na entrevista. Se de repente a gente começar a falar, por exemplo, de celular, últimos modelos de smartphone, e começar, por exemplo, a falar de uma marca específica, pode ter certeza, a hora que sair daqui, vai começar a aparecer muitas indicações daquilo que a gente efetivamente estava conversando. Se fizer uma pesquisa, então, nos buscadores, aí a chance disso, né, intensificar é muito grande, sabe? Às vezes você nem precisa, mas vira e mexe, o algoritmo entende que você ainda não comprou, porque ele consegue verificar se você comprar online, que foi realizada a compra, para ele procurar onde que está o seu próximo desejo. Porque você já cumpriu aquele desejo inicial, ele te influenciou. Dentro desse novo sistema, vamos chamar assim, né, de consumo ou de oferta, chega a figura do que a gente conhece como influenciador digital, que nada mais é do que um garoto propaganda, só que ele é um garoto propaganda que ele tem uma diferença. Por quê? Porque a pessoa, quando ela ouve um influenciador digital, ela ouve por afinidade, ela segue por afinidade. É porque ele tem uma afinidade religiosa, é porque tem uma afinidade familiar, é porque tem uma afinidade de gênero, é porque tem uma afinidade de música, é porque existe algum tipo de afinidade, de discurso, de comportamento, enfim. E a partir do momento, né, que esse influenciador consegue entrar, porque quando chega publi, a maioria das pessoas faz o quê na rede social? Rola para cima, porque ela não está interessada na publicidade, ela não está interessada no produto. Porque quando a pessoa está interessada, ela entra lá no buscador, e o mais famoso que a gente tem, né, no Brasil é o Google, ela entra lá e digita celular fulano de tal, buscar. E aparece lá, aparece empresa A, empresa B, empresa C, todo, aí ele consegue, aí ele fala assim, qual a diferença do modelo tal com o modelo tal? Vai aparecer empresa tal, que faz isso aqui. Às vezes chega, coloca um do ladinho do outro, assim, uma tabelinha embaixo, empresa disso, empresa aquilo. Então, quando a pessoa quer fazer a compra efetivamente, geralmente ela já tem uma ideia do que ela quer e ela faz a busca. E o papel do influenciador digital é muito mais, apesar, como a doutora Ingrid muito bem pontuou, é bem diferente do que diz do que era o garoto propaganda. Ele entra na vida da pessoa por algum tipo de afinidade. E esse tipo de afinidade é onde a pessoa confia ao ponto de acreditar que aquele produto ou serviço que ele utiliza na vida dele, no dia a dia dele, é bom. Porque os filhos dele são bonitos, a família dele é bonita, tá todo mundo saudável, tá todo mundo bem, ele tá dando entrevista, ele tá mostrando como é o dia a dia dele. Então acorda de manhã, aí às vezes tá com aqueles, as meninas principalmente aqueles negocinhos, fazendo maquiagem, né? Os rapazes estão mostrando o treino, estão mostrando ali o dia a dia, olha, toma aqui esse shake tal, não sei o quê, essa garrafinha aqui, ela esquenta meu café, ou ela esfria minha água. São essas coisas. É aquela segurança que a propaganda não passa. Porque a propaganda, qual é a finalidade da propaganda? É vender, né? Então, assim, isso é mais ou menos o básico. Então, não podemos... E aqui eu dei uma definição, Walter. Eu já podia fazer o gancho aqui para um monte de outros assuntos. Mas eu vou parar por aqui e depois a gente fala. Mas não existe, então não podemos dizer que o influenciador digital e a pirâmide são a mesma coisa, porque eles têm, inclusive, vieses distintos. Mas a base seria a mesma? Não seria a mesma. Por quê? É possível que o influenciador digital fale de algum investimento que seja pirâmide? Sim, porque é como se fosse um copo de água e um copo de café. O que é igual? Um copo de água e uma jarra de café. O que é igual? Basicamente nada. Talvez a água para fazer o café. Mas basicamente nada é igual, entendeu? Então, o copo de água, ele pode falar do copo de café? Pode.
O influenciador, ele pode falar de um investimento que seja pirâmide e seja publicitado ou não. Ele pode falar, olha pessoal, ó, eu tô aqui hoje no meu momento make ou no meu momento treino. Olha, eu fiz um investimento que valeu a pena, me veio aqui tal, eu gostei, mas depois eu passo mais informações para vocês. Ele pode fazer isso? Pode. Significa que ele tem responsabilidade? Esse é o debate aqui de hoje, né? Mas não ele mesmo, a ideia do influenciador não tem nada a ver com a pirâmide. Doutora Marina, quer dizer, onde é que o influenciador ele conquista, no caso assim, a fama? Ou seja, quanto mais famoso é o influenciador, a influenciadora, é influenciadora mesmo, né? Digital, quer dizer, de que forma eles conquistam realmente aí a fama? Porque eles não fazem propaganda em televisão, geralmente a televisão que vai atrás, olha, né, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, um anônimo de alguma forma pode estourar como influenciador, ou tem curso para isso, tem universidade para isso, curso superior, ou é a natureza da pessoa que de alguma maneira o projeta? Aqui eu vou lembrar do conceito de meme, né? É um conceito novo, né? Quando a gente tem uma situação que ela fica famosa e é uma imagem, ou um vídeo, ou uma frase que ela tem um próprio significado por detrás. Então, a gente tinha no passado, a gente até brinca que tem que criar a cadeira de memeologia, né? Os jovens há mais tempo vão lembrar assim, de algumas imagens da internet, como uma menininha que olhava com uma cara meio assim de quem acabou de aprontar uma arte e no fundo uma casa pegando fogo. Aí tem um outro meme muito famoso, que é uma mulher com os olhos bem arregalados, assim, e aí diz, é a cara daquela namorada louca que está stalkeando o cara. E aí tem o outro que é um velhinho que tá fazendo um comercial. E aí você fica pensando, gente, eram pessoas normais que publicaram uma foto na internet. Tem um que é de um menino, um nenê, que faz um gesto de vitória. E aquilo ali, nos blogs e redes e chats de discussão, virou um meme, uma imagem que já passava um significado automaticamente. Aquilo hitou, né? Fez um hit, ficou famoso, virou um meme. Então, muitas empresas hoje, elas tentam criar memes, porque o meme, ele se espalha sozinho, ele gera engajamento de forma orgânica, você não precisa pagar o impulsionamento. O influenciador, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu estou fazendo um paralelo, porque o meme, muitas empresas tentam criar, mas ninguém sabe exatamente o que vai pegar, o que de fato vai ressoar com o público, e às vezes você não sabe nem aonde. Até final de semana, eu assisti um filme que é o Mountain Head, até surgiram, não achei o nome dele em português, até procurei antes de vir para cá, que é um filme da HBO Max que está no Netflix, que conta de, acho que são 4 donos de Big Techs que vão passar um final de semana numa casa e começam a debater, e um deles acabou de lançar uma IA. E a IA começa a criar várias imagens, e alguma coisa que ele fez sucesso num determinado lugar, né? Então, assim, às vezes você faz uma coisa e você não sabe. Claro, o filme tem zilhões de camadas que valem a pena debater, mas às vezes você faz uma coisa que você não sabe aonde que aquilo vai, de fato, ter sucesso. Tem um outro que é um seriado que eles lançam uma plataforma, e aí nas Filipinas, aquela plataforma fez super sucesso, e no país dele não fez. Né? E ele tentando fazer um produto e, nossa, todo mundo lá está usando. Ele não tinha como imaginar, porque a internet é um universo muito vasto. Né? Então, o influenciador, ele pode começar, às vezes até com um foco, e ele, por uma coisa aleatória, faz sucesso. Às vezes a pessoa está lá, normal, postando a vida dela, né? E ela fez sucesso. São N fatores, de coincidentemente aquele tema chamar atenção, de a gente ter algum fator que está na pauta da sociedade e aquilo chama, e ela saber aproveitar aquela onda. Mas também existem pessoas que se organizam para isso. Tem curso na internet? Tem, eu não saberia indicar nenhum, mas já vi gente fazendo curso disso na internet. E tem gente que se organiza, que se programa, que prepara. Eu tenho até um cliente, é muito curioso, ele investe num grupo de investidores em cursos online. E eles têm uma métrica.
Eles têm uma métrica, a cada tantos R$1.000 que a gente coloca em divulgação, nós conseguimos atingir um público X e esse público X a gente consegue vender tantos cursos. E eles fazem isso usando Instagram, usando Facebook, usando rede social. Claro, eles têm um mínimo de curadoria para achar temas que têm público. E aí eles formam um grupo, e aí a pessoa que criou o grupo fica com, acho que é 30%, e eles disponibilizam estúdio, propaganda e o resto da estrutura para aquele curso. Então, eles profissionalizaram e sistematizaram uma forma de vender cursos online usando redes sociais. E fazendo aquilo ter alcance, mas alcance pago. O influenciador, o segredo dele para ser influenciador é ele ter alcance orgânico, ele criar, claro que ele pode pagar impulsionamento, ele pode ter várias estratégias para crescer, mas ele vai criando uma rede de seguidores naturais dele, que estão ali acompanhando o conteúdo dele. E, em geral, hoje, o que faz a diferença? É um conteúdo bom, é um conteúdo bem feito. Ou a forma como ele se comunica com o público dele. Você pode ter 2, 3, 4 influenciadores que falam sobre a mesma coisa, mas cada um para um público diferente, de um jeito diferente. E as pessoas vão se identificar mais ou menos com aquele influenciador e vão acabar seguindo, né, e acompanhando, porque elas se interessam pelo conteúdo e pela forma como ele explica ou como ele expõe aquele conteúdo. Entendi. Agora, doutora Ingrid, quer dizer, o influenciador, de alguma maneira, ele segue regras, tipo, como já foi dito aqui, né? Determinados produtos eu não faço. Cigarro, por exemplo, bebida alcoólica, por exemplo. Quer dizer, ele tem que ter esse seu autocontrole ou depende realmente do interesse de uma empresa que queira contratá-lo por um valor que ele enxerga ali, um peso de ouro? Aí eu pergunto à senhora, para que isso seja feito, existe regra, portanto, neste campo, no campo da rede social? Bebida não pode se fazer publicidade, cigarro também não se pode fazer publicidade, enfim, como é que funciona isso? Pois é, Walter, e essa é uma questão bem complicada em relação aos influenciadores, porque por mais que eles devam seguir as regras da lei, porque nós temos legislação que proíbe a publicidade de cigarros, né? Então, até 1990 ali, a gente tinha uma publicidade enorme de cigarros na TV, né? E aí, depois veio a regulação, se eu não me engano, em 94, proibindo essa estimulação do uso, né, da utilização do cigarro, por quê? Porque a gente começou a ter problemas de saúde pública, né? Problemas relacionados às pessoas que estavam, de fato, com vício na questão do cigarro, e começou a se verificar que tinha ali essa dependência, né? Então, assim, o correto é que esses influenciadores sigam a legislação que existe, porque eles fazem propaganda. Por mais que a gente enxergue todos os dias eles como se fossem a vida ali, o cotidiano deles, a partir do momento que eles trazem um produto, que eles são pagos, né, para poder fazer a propaganda daquele produto, e pessoas utilizam os cupons, né, porque tem ainda isso, para poder eles monetizarem. Cada influenciador, a empresa, ela paga ele e ainda paga, em alguns casos, as vendas que eles fazem. Então, eles têm os cupons de desconto, né? 10, 5, utilize o meu cupom de desconto e compre a proteína X, porque essa proteína é a melhor, é a que eu consumo aqui todos os dias. Utilize o meu cupom de desconto, tenha 10, compre 1, leve 2 do super café que me motiva o dia inteiro a estudar. Então, assim, aí a pessoa, ela coloca tanto aquilo no cotidiano dela, aí vamos supor, eu sou uma pessoa que preciso, né, estudar bastante para o meu trabalho, então coisas que estimulem ali o meu estudo, né, um cafezinho, né, uma proteína que me ajude a ter uma resistência maior. Se você vê que aqueles influenciadores que estudam, que inclusive tem, né, a gente tem hoje influenciadores que influenciam o estudo, né, então esses que geralmente são os que eu gosto mais de acompanhar. Se eles colocam ali um cupom de desconto relacionado olha, esse aqui me motivou,
Isso aqui me ajudou bastante a compreender melhor o meu foco e tudo. A gente, como, nossa, será que isso realmente, né? A gente acaba comprando ali com o cupom dele. Então, há sim uma obrigação dele, né, ali, de trazer também os efeitos que aquilo traz, se aquilo realmente é verdade. Então, se ele está utilizando a plataforma dele apenas como divulgação do produto para venda, ele tem que ser responsabilizado por isso. Da mesma forma que uma loja, quando eu vou lá e compro e aquele produto me faz mal, ou eu tenho um CDC que me garante essa responsabilização. Então, no caso dos influenciadores, eles também têm essa responsabilidade, né? A gente até entrou na questão dos jogos. Por mais que a grande maioria fale, e eu sei que é um assunto bem polêmico, que a gente pode abordar muito mais aqui, que inclusive é um assunto que eu tenho muito interesse de trazer realmente, porque hoje a gente não vê tanto essa responsabilização desses influenciadores. Mas se formos observar, né, quando a pessoa fala assim, joga quem quer, eu só divulgo. A gente poderia, num paralelo, utilizar o seguinte, também utiliza drogas quem quer. Vai lá no traficante e utiliza. Ainda assim, o traficante é responsabilizado. É claro que eu não estou colocando que é a mesma coisa, mas a gente precisa olhar para isso de um modo que existe aí uma necessidade de olhar de saúde pública também, da mesma forma que foi com o cigarro. Por isso que eu iniciei com a questão do cigarro. A gente tem que entender que hoje os consumidores dessas redes, elas não são apenas pessoas com a capacidade plena. Se num contrato a gente não precisa ter a capacidade plena, né, para poder estipular um contrato, para poder trabalhar, a gente não precisa ter ali, né, alguns requisitos, a maioridade, etc. A mesma coisa em relação à questão das redes sociais. A gente precisa de uma responsabilização maior quando principalmente isso atinge públicos que a gente, na legislação, não tem nem a capacidade plena, que são os jovens, né, os adolescentes, as crianças, que não tem como fugir, infelizmente, né? A grande maioria está ali dentro. A gente, inclusive, tem muitas crianças hoje que são influenciadores mirins, né? E até onde vai essa responsabilidade? Quem é o responsável? Quem é o responsável nesse caso, né? Quando faz ali uma publicidade com uma criança que está simplesmente agindo como garoto propaganda. Então, existe sim, né, uma legislação, a gente tem o CDC, a própria legislação que trata da questão das bets, ela traz algumas responsabilidades, ao meu ver, ainda muito imaturas, porque precisa de uma regulação bem maior, mas ela também já traz uma previsão de responsabilidade no mesmo campo do consumo do CDC, né? Então, precisa seguir algumas questões de propaganda. Então, se for fazer a propaganda, precisa fazer algumas indicações, dizer que aquilo é para maior de 18 anos. Só que, até que ponto, né? Até que ponto só os acima de 18 anos estão assistindo aquilo ali? Será que só pessoas de capacidade plena que estão, de fato, consumindo aquele produto, consumindo aquele conteúdo e vão adquirir? Igual a gente está tendo, e aí, né? São vários assuntos que entram, mas, por exemplo, a questão da lei do superendividamento. Isso é reflexo da própria questão, até que a doutora Helena estava trazendo, do consumo. Então, às vezes, você nem está precisando daquilo, mas é o tempo todo. E aí a pessoa... Então, eu tenho olhado pessoas que hoje, no intuito de ajudar outras, vêm para as redes sociais e falam, olha, foi através da rede social, através dos cupons, através do influenciador que vai lá e fala, você precisa ter a garrafa, mas você precisa ter a garrafa rosa, a azul, a amarela. Isso vai gerando um consumo exagerado nas pessoas, que a gente está vendo agora o impacto no superendividamento. E aí, tanto que precisou de uma lei para poder ajudar essas pessoas. E a mesma coisa as bets. Então, apesar de, né, a gente já tá enxergando que existe um superendividamento das pessoas que estão jogando dinheiro e comprometendo mais de 50% da renda, tanto com produtos que eles trazem, né, ali, quanto com a questão dos jogos,
a gente também tem uma questão de saúde pública, né? Porque a gente tem os incapazes, que no caso são os menores que estão assistindo aquele conteúdo e são influenciados a comprar e a jogar. E a gente tem as pessoas que são, de fato, doentes, né? Que são pessoas que têm patologias, têm ali, claro, não é minha área, mas compulsões por jogos, por compras e etc. Então, se formos analisar essa questão da responsabilidade, além da responsabilidade do produto em si, porque muitas vezes é um produto que é um produto falho. Ele promete que vai te deixar super inteligente, né? Mas no final das contas, ele não faz nada daquilo. Depende mais da pessoa sentar e estudar. Então, até que ponto, né? A pessoa seguiu ali, tudo que está determinando o CDC. Ela avisou que é publi, ela avisou que aquilo ali, ela está ganhando para aquilo, que ela tem um cupom de desconto, mas será que ela não é responsável uma questão moral? Por um sentido... É claro que a gente entrar em questões morais é muito amplo, né? Que aí valores internos, intrínsecos de cada um. Mas se ela promete aquilo e ela está te vendendo aquilo, ela está te dizendo que aquilo funciona para ela, né? Aquilo ali funciona na vida dela. E você compra porque você acredita que aquilo funciona e vai funcionar para você. Você joga porque você acredita que o investimento, inclusive é uma palavra que foi inclusive banida, né? Deveria. Porque no início das bets, a maioria dos influenciadores colocavam que era um investimento. Isso é um investimento. Olha aqui, eu joguei 100, ganhei 1.000. Né? Então, e não é um investimento. Investimento tem outro significado, então não é um investimento. Então, até as palavras usadas, né? O tal, é até feio a gente falar marqueteiro, porque acaba marginalizando uma categoria. Mas utilizando o marketing. A maioria deles tem ali, como a doutora Marina até colocou, tem ali um quadro onde eles vão seguir, cada dia vão fazer um tipo de publicidade. Todos eles têm. Aquilo não é aleatório. Então, a responsabilidade também não pode ser aleatória. Ela tem que ser incisiva. Se de um comerciante a gente cobra, um comerciante físico, a gente precisa olhar também para esses influenciadores, porque eles têm responsabilidade também, e ela está amparada pelo CDC. Essa questão dos jogos, né? Não tem como a gente fugir desse tema, né? Eu, recentemente, conversando com um médico, psiquiatra, ele disse que essa questão da dependência, portanto, de jogos, está sendo num crescente impressionante. Ele até citou o caso de um filho adolescente de um colega dele, também médico, já está 1 ano internado para tentar sair dessa situação e não consegue. E eu tenho ouvido falar muito num tal de tigrinho, que de alguma forma vem aí empobrecendo as pessoas, acabando com o casamento, acabando com empregos, ou seja, deixando a pessoa, de certa forma, sem nenhum tipo de condição, acima de tudo, no seu potencial moral, onde ela se vê ali sem nada à sua disposição, e o pessoal, de alguma forma, fugindo dela, lá vem para pedir dinheiro emprestado para jogar no tigrinho e sempre perdendo. Quer dizer, quando a gente entra nessa questão dos jogos, porque a gente tem... eu me confundo, porque de repente vejo ali uma criancinha, o que você está fazendo? Estou no joguinho. Aí de repente um adolescente, o que você está fazendo? Estou no joguinho. Aí de repente, o que você é um adulto? O que você está fazendo? Estou aqui também num jogo. Afinal de contas, que jogo é esse? Ou seja, que tem aposta, que tem a diversão e que tem também ali pontuações e outras coisas mais, mas que no fundo, essa criança está ali no joguinho, ela está sendo iniciada para ser no caso aí, um dependente de jogos no futuro, doutora? Walter, essa é uma pergunta bem profunda e eu, como advogada, não vou te responder da mesma forma que um médico te responderia, porque são questões muito ligadas à mente. O que é que a gente pode dizer? Que qualquer tipo de vício tem que ter atenção. Existem vários vícios. O vício nos jogos. Teve até uma novela, eu não me recordo qual,
mas faz muito tempo que eu não assisto novela, mas teve uma específica que tinha uma grande, era a Torrone que fazia a personagem, e ela era casada com agora eu também não lembro o nome do ator, enfim. E ela tinha ela tinha uma condição muito boa e ela era viciada em jogos. Então, ela saía da casa dela lá no Rio de Janeiro, o personagem da novela, tá? Ela saía da casa dela lá no Rio de Janeiro e ela ia para um cassino clandestino, porque jogos no Brasil, eles são ou eram proibidos, né? E essa proibição, ela vinha por um motivo específico, não é pura e simplesmente porque o legislador chegou e falou: não, eu não gosto disso, eu não quero que isso, né, seja colocado. Existe todo um estudo que é feito pelo legislador antes de fazer uma legislação, né? Então, assim, jogo do bicho, jogo disso, jogo daquilo, no Brasil eram proibidos até a gente começar a ter esses jogos online que simulam exatamente o que acontece ali num cassino, tá? Então, assim, mas não necessariamente, Walter, vício em jogo, a gente está falando nesse jogo de aposta. O jogo de aposta, ele chama muita atenção porque a pessoa perde dinheiro. Se ela perde dinheiro, ela passa a ficar numa situação tal qual, por exemplo, viciado em tóxico. Ela precisa do dinheiro para satisfazer a sua necessidade. E qual é a necessidade? A necessidade é de jogar de novo, é de apostar de novo. Então, ela perde o dinheiro. No joguinho do celular, a necessidade é jogar de novo para ganhar o dinheirinho online, ou a roupinha, vamos pensar num jogo infantil ou de adolescente, né? A roupinha, o bonequinho, sei lá, abrir um espaço novo para uma casinha que vai construir, aí tem que comprar os objetos para construir, para montar a casa. Então, assim, o jogo, né? Vamos pensar assim em jogos lá dos anos 80, que são, assim, enfim, os que eu conheço mais. Um jogo clássico, Super Mario, né? O jogo do Super Mario. A gente tinha que passar de fases. Então, se você batesse a cabeça do bonequinho lá no ponto de interrogação, tinha lá uma florzinha que ele jogava foguinho, tinha lá uma peninha que ele voava, tinha lá um ovinho azul que ele sentava nesse ovinho azul, que esse ovinho azul chocava, virava um cavalinho, né? E ele subia nesse cavalinho, esse cavalinho comia os bichinhos lá que ele teria que matariam ele. Então, assim, existia uma finalidade e no fim tinha que correr para ganhar umas estrelinhas. Essa era a finalidade do jogo lá nos anos 80. E esse é um clássico, né, que até a Nintendo tenta o tempo inteiro recriar. O que são os outros jogos? Mais ou menos a mesma coisa. Só que agora começou-se a monetizar. Então, não é incomum muitas crianças chegarem para os pais e falarem: pai, preciso de R$15, ou seja, dinheiro de verdade, para comprar moeda para o meu boneco fulano, que é um boneco online. Ou seja, pega dinheiro de verdade para comprar, como que eu diria, ferramentas ou para comprar vestimentas, enfim, coisas para o personagem virtual. E isso, Walter, eu já deixo aqui lançado, tá? Isso, inclusive, surgiu algo que eu estou falando assim, e os defensores disso vão falar que eu estou sendo superficial, mas isso surgiu o tal do metaverso. Você já ouviu falar do metaverso? Conta para nós. Metaverso. O metaverso, ele simula, aspas, tá? Um jogo de videogame, e aí o pessoal da inteligência artificial, o pessoal da tecnologia da informação não gosta. Mas o metaverso é um universo paralelo que existe dentro de um computador. Mas depois eu falo sobre isso, vou finalizar aqui. Então, o vício, ele existe. E aquilo que causa no organismo a sensação de prazer, o que é o vício? É a sensação de prazer, né? Então, a gente escuta ex-viciados, e eu já ouvi, inclusive, um famoso comentarista de futebol contar como que era, e ele fala que a sensação a sensação do prazer, e não um prazer sexual, mas aquele bem-estar, aquela sensação de ser o poderoso e tal, é muito grande. E isso não é alcançado somente com os tóxicos,
né? Não é à toa que a gente tem vício em tóxico, a gente tem vício em álcool, a gente tem vício em jogo, a gente tem vício em açúcar, a gente tem vício em um monte de coisa. Então, todas as formas de vício, elas são ruins, né? E os joguinhos, eles fazem isso. Independente de ser um jogo que envolve dinheiro ou um jogo que não envolve. O porquê que está muito em voga, que está chamando muita atenção dos jogos online? Porque eles são jogos de apostas. Ou seja, a pessoa vai lá e monetiza, ela tira dinheiro de verdade para tentar fazer mais dinheiro de verdade. E aí, às vezes ela ganha um dinheiro, ela fala, nossa, investi aqui, joguei aqui 10, ganhei 100. Se eu jogar 100, eu vou ganhar 1.000. De repente, ela não ganhou 100. Ela perdeu aquele 100. Aí ela vai lá e fala, não, então eu já vou botar mais 100. Aí vai colocando mais 100, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. De repente, ela está vendendo na televisão para jogar ali. Por quê? Porque existe uma satisfação, existe um prazer para o corpo, né, naquele jogo. E a grande questão desses joguinhos como esse que você comentou é justamente isso. Por que que eles chamam a atenção? Porque se você for fazer uma pesquisa, Walter, ou qualquer ouvinte for fazer a pesquisa, até quem não é da área jurídica, né, os médicos, psicólogos, eles sempre falam, não é à toa que hoje fala assim, risco das telas para as crianças. Será que é pura e simplesmente a tela? É só a tela? Não, é o que passa na tela, é a forma. Isso, a criança, ela para de querer estudar, ela para de querer ler, aí tem o problema do desenvolvimento cognitivo, aí tem um outro problema da dificuldade de escrita, porque quem não lê, não escreve bem. Não é à toa que a gente tem tido uma dificuldade da escrita, porque hoje você manda uma mensagem de uma frase inteirinha com 4 letras. 4 letras. De repente chega aquelas mensagens, você fala, o que será que a pessoa está querendo? Aí você vai interpretando, vai lendo as letras, de repente é possível adivinhar o que é que a pessoa quer. Né? Com 4 letras se fala uma frase inteira. Mas a gente não precisa ir longe, não. Antigamente era vós me ser, depois virou vós me ser, depois virou vós, vossa não sei o quê. Hoje é você. Aliás, foi você. De repente virou VC e hoje é só ser, né? Então, a gente vê a palavra. Eu peguei só a palavra você, que é uma palavra comum do nosso dia a dia. Ela, vossa mercê, vós me ser, não sei o quê. Você, VC, e hoje é só o Czinho, para falar que é de você. Então, existe, né, essa mudança. Por isso que esses jogos, especificamente, eles chamam muita atenção. Por quê? Porque eles influenciam diretamente no dia a dia, já que estamos falando de dinheiro, de impacto. Mas todos os outros influenciam sim. Mas aí o impacto, ele é psicológico, ele é cognitivo, né? E ele envolve aí outras questões. Mas eu quero fazer só uma pontuação, Walter, antes de devolver a palavra para você, que é o seguinte. Não existe no Código Brasileiro de Ocupações a profissão de influencer. Não existe. Por enquanto. Por enquanto não existe, né? Atualmente não existe. E ela não existe nem na classificação. O próprio pessoal do marketing, eles não têm essa classificação e nem se considera uma profissão regulamentada, como a doutora Marina muito bem comentou isso. Ela não é uma profissão regulamentada. Então, pelo fato dela não ser regulamentada, existe uma dificuldade, efetivamente, de se ver ali até onde vai esses limites. Mas, por exemplo, a gente tem um influenciador digital que, inclusive, já que estamos falando das bets, dos jogos online, enfim, ele, inclusive, se propôs a ir falar na CPI, que é o Padre Patrick. O Padre Patrick é um padre que a maioria das pessoas, ele não vende nada, né? Mas a maioria das pessoas gosta de seguir ele. Por quê? Porque ele vive com aquelas caixinhas com a história das brusinhas, né? Ele fala, olha, as brusinhas. E ele pega e fala bastante disso. Óbvio que ele fala também sobre religião e tal. Mas ele fala isso de uma forma com humor, né? Ele fala sobre religião, sobre religiosidade. Ele é padre, então, da Igreja Católica, né? Vinculado, estava... Enfim, é uma pessoa em que ele saiu do zero, de uma cidade no interior, e ele vai. E tem outros, né? A gente poderia pegar, por exemplo, outros padres, como os 2 mais famosos que a gente tem, vamos pensar em padres, né? Que o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, que são um pessoal mais antigo, que saíram do anonimato e começaram a influenciar.
em algo que não existe ali a venda de produtos, mas existe a influência direta. E eu estou falando especificamente desse, mas posso falar aqui de vários pastores, posso falar aqui de outras religiões, como por exemplo o Divaldo, que faleceu recentemente, né, o pastor Cláudio, né? Então, assim, a gente tem essa questão da influência digital, não pura e simplesmente lá nisso, porque às vezes a gente confunde um pouquinho o influenciador digital com o famoso que posta pedaços do seu dia a dia. E às vezes ele mesmo não está recebendo valor nenhum para fazer publicidade de nada. Ele simplesmente está postando lá alguma coisa, o dia a dia dele e tal, porque ele é um famoso. Outras vezes ele recebe, por ser famoso, por ser ator famoso, ele recebe um valor e ele faz a publicidade daquilo, seja numa televisão, numa propaganda de televisão, seja na rede social, né? Mas a gente está falando aqui, quando se pensa em influência digital, não são esses famosos, esses chamados garotos, propagandas, esse pessoal famoso que geralmente faz isso. Nós estamos falando daquela pessoa que geralmente surge e se posta como conhecedor de um determinado assunto ou de um determinado produto. Ele adentra a casa da pessoa, ele adentra pela rede social, ok? Porque senão fica parecendo que ele invade, mas pela rede social ele entra na vida da pessoa e ele consegue influenciar aquela pessoa no sentido, porque existiu essa conexão, seja qual for. Eu dei aqui exemplo de religião, mas a gente poderia falar de vários outros assuntos, porque especificamente esse foi um padre que ficou bem famoso, já que ele apareceu aí nessa história da CPI das Bets, né? Por isso que eu quis pegar por esse viés. Mas é isso, as pessoas que têm o poder de influenciar, independente de efetivamente serem ricas, milionárias ou de terem nascido. É o que a doutora Marina falou. Tem uma ciência atrás disso, daqueles que efetivamente estudam, eles fazem curso, eles se especializam, mas tem aqueles que efetivamente falam o que as pessoas gostam de ouvir e ali eles viralizam. Será que nós estamos naquela situação atual, desse modismo, vamos colocar assim, no caso da digitalização, das redes sociais? Será que nós estamos naquele velho ditado de que quem tem um olho é rei? Ou seja, eu domino essa ferramenta e uma vez eu dominando essa ferramenta, eu consigo, portanto, dominar muitos que ainda não conseguiram sequer entender o que vem a ser isso. Quer dizer, esse tipo de situação chegou para ficar eternamente ou daqui a pouco, quando o conhecimento crescer entre aqueles que até então ignoram, portanto, esse mecanismo, algoritmo e outras coisas mais, são linguagens que poucos, portanto, conhecem e conseguem, portanto, decifrar. Será que esse velho ditado, quem tem um olho é rei, é o que está acontecendo hoje aqui entre aqueles que, de alguma forma, como influência, estão ganhando rios de dinheiros e outros, de alguma forma, tentando de alguma maneira, mas como que eu posso também me dar bem aqui nessa situação? Eu não consigo, enfim, mas vou deixar essa questão para daqui a pouco, viu, doutora Marina? Eu vou voltar, portanto, com a senhora para a gente poder também avançar neste ponto. E eu também gostaria de saber também, um outro ponto que nós também vamos avançar, se nesse campo da inteligência artificial, que hoje já foi dito aqui, de que ela consegue, de tanta gente falar num determinado assunto, vamos falar de copo de cristal, daqui a pouquinho no meu celular vai encher ali copo de cristal, onde é que eu consigo encontrar ou não. Mas de repente eu também sou um inadimplente. Será que a inteligência vai entender, opa, aquele ali está inadimplente, está com o nome no Serasa, então publicidade para aquele ali nós não vamos mandar, para ser um serviço diferente, portanto, a ser prestado àquelas empresas que de alguma forma querem ter o seu produto e quer só ter dentro aquelas pessoas que de alguma maneira não lhe vão dar trabalho no futuro em busca de justiça para receber, portanto, aí os seus dividendos. Mas vamos fazer o seguinte, peço licença às senhoras para que possamos ir ao intervalo. A primeira hora praticamente voou, quase que a gente não falou nada, mas falamos bastante. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais uma hora de debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 2 minutos. Hoje, aqui no Revista Brasil,
nós estamos, de alguma forma, com as nossas convidadas, avançando nesse trabalho que é desenvolvido pelos influenciadores digitais nas redes sociais e, claro, questionando riscos do consumo nas redes sociais e também a responsabilidade civil. Aqui conosco estão as doutoras Helena Lariucci, ela que é advogada, professora, mestre em ciências jurídicas políticas e especialista no direito do consumidor. Também conosco a doutora Ingrid Albuquerque, que é advogada, especialista em legal designer e visual, e ela que também é especialista no direito de família e sucessões e pós-graduanda em processo civil. E como eu disse, né, a doutora Marina Gondim, que é advogada, mestre em economia pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, que é o IDP. Então, volto com a doutora Marina, aquele que foi postado, mas tem sempre aquela dúvida, né? Ou seja, claro que existe todo um movimento no Congresso Nacional para aprovar a funcionalidade dos cassinos aqui no nosso país. Quer dizer, já existiu uma época, até que no governo Gaspar Dutra, lá na década de 40, 50, a esposa dele falou: ô, presidente, que é o marido dela, né? O Brasil está gastando muito dinheiro do pão, do leite, está consumindo o direito, portanto, das despesas de casa, e o presidente, então, quer dizer, caçou, portanto, os cassinos no nosso país. E hoje a gente vê uma discussão muito grande na legalização dos cassinos. A legalização não está propriamente já sancionada ou ainda já devidamente resolvida, mas as apostas online estão devidamente aí, de alguma forma, fazendo com que as pessoas tenham, portanto, esse sentimento. Mas o sentimento que a gente tem é que essas apostas online funcionam como se fossem cassinos. Quer dizer, afinal de contas, doutora Marina, os cassinos estão legalizados? As apostas online funcionam como se fossem cassinos? Explique isso para nós antes da gente entrar naquelas duas questões que eu deixei para a senhora quando saímos para o intervalo. Claro, com certeza. É um tema bem instigante e que tem desdobramentos em diversas áreas, como a gente estava conversando, a questão de saúde pública, as questões de responsabilização no direito, né? Mas em termos de regulação, em 2018 nós tivemos uma legislação que permitiu a aposta esportiva de cota fixa, ou seja, poderia ter a bet online apenas sobre eventos esportivos com uma previsão, ou seja, eu coloco 100 sabendo que eu vou receber 200 se o meu time ganhar. Só que em 2023 teve uma alteração na lei e em alguns trechos ali parece permitir o jogo online, né? Você joga online e determinado resultado você recebe ali na hora, instantaneamente, se ganha o objetivo do jogo, você ganha a remuneração também fixa, é uma cota fixa, mas, enfim, é um joguinho, né? Só que aí o pessoal fala assim, não, então o joguinho do tigrinho tá liberado, ou do não sei o quê, cada vez é um nome diferente. A própria legislação também previu que as empresas que quiserem atuar nesse setor, elas têm que estar sediadas no Brasil, elas têm que ter todo o cumprimento de requisitos da legislação, ela tem que ter trabalhos de fiscalização e de conscientização dos usuários para ver que ele não está ficando viciado, e ela tem que se registrar no Ministério da Fazenda e pagar. Ela tem que comprar a licença dela. O que, né, não deixa de ser uma contraprestação no sentido de que ela vai estar lucrando com uma atividade que ela tem, na economia a gente chama de externalidade negativa, ela tem, digamos assim, um efeito colateral negativo em termos de sociedade, que é o possível vício das pessoas, que isso gera custo em saúde pública, isso gera custo na sociedade. Então, daqui a pouco, quem já não ouviu histórias aí de pessoas que se endividam sobremaneira e, às vezes, não tem nem onde morar, né? Eu já ouvi histórias de casos assim, da pessoa que recebe pensão de aposentado, está morando na rua, pega a pensão toda e aposta. É uma doença, né? O vício é uma doença. E, às vezes, a pessoa não tem uma família que consegue internar, não tem uma rede de apoio, né? Isso sobra para o Estado. Isso tem custo para o Estado.
Então, a gente não poderia ter uma entidade lucrando com uma situação que vai gerar um prejuízo para a sociedade. Então, por isso que você tem imposto, por isso que você tem, nesse caso, a licença que tem que ser comprada, né? Da mesma forma como, por exemplo, o cigarro, você tem um imposto maior, porque é uma atividade que, em termos de sociedade, de Estado, de administração pública, né? de ente público, você quer inibir aquela atividade, porque ela gera um custo maior. Então, nas bets, né, a gente também tem isso. Dentro da questão de responsabilização, por exemplo, dos influencers, o que é importante para eles observarem é se ele está fazendo propaganda de uma bet que está devidamente registrada e atuando legitimamente no Brasil, porque senão ele vai estar fazendo propaganda de uma atividade legal. Porque para você estar legalmente operando no Brasil, você tem que cumprir os requisitos legais brasileiros. E ele fazer uma propaganda para o Brasil de um site qualquer online que não esteja atuando aqui, isso para ele é um risco, né? Porque ele vai estar fazendo propaganda de uma atividade que não está cumprindo a legislação. Então, seria a mesma coisa ele fazer uma propaganda de cigarro ou de bebida sem cumprir a legislação brasileira. Ele também vai estar sujeito a né, eventuais processos, etc. Então, né, fazendo um link entre as duas coisas, o influenciador, se for fazer propaganda, ele tem que fazer de acordo com a legislação brasileira, né? A gente acredita que ainda vai ter muito debate nesse tema, principalmente das limitações, né? Já tem algumas coisas, mas vai ter mais debate sobre o quanto que isso pode ser divulgado, que formas, etc., porque é um problema de saúde que o Brasil vai ter que encarar agora. Perfeito. Nessa linha ainda, né, quando eu busquei com a senhora justamente sobre essas questões, né, ou seja, inteligência artificial, quer dizer, praticamente dominando, não digo dominando o nosso cérebro, mas aquela velha história, né, de que quem tem um olho, portanto, é rei. E tem muita gente, de alguma forma, nadando de braçada aqui no nosso país, e de alguma maneira também aí enriquecendo e outras coisas mais. Quer dizer, vamos chegar também a esse ponto da inteligência artificial, tipo, que está sempre prestando os seus serviços às grandes empresas, às grandes indústrias, praticamente adivinhando o nosso pensamento. Daqui a pouco vai adivinhar também, opa, aquele ali não vamos mandar publicidade, porque aquele ali está inadimplente. Será que vamos chegar a esse ponto de fazer essa divisão nessa inteligência artificial, doutora Marina? Esse é um tema interessante, né? Só logo antes, eu acho que seria mais provável eles mandarem a propaganda para aquele que está endividado, porque ele tem mais tendência a comprar sem pensar duas vezes. Não, opa, não vou comprar aqui porque eu vou adquirir mais dívida. Depois eles se viram para cobrar, né? Sim. Mas esse ditado como é que é? Em terra de cego, caolho é rei, né? Isso. Eu gosto muito dele, é bem interessante e não é novo, não é algo novo, né? Na economia a gente chama de arbitragem quando você tem uma simetria de informação, ou seja, eu tenho informação que os outros não têm, eu tenho acesso, por exemplo, antigamente, pessoal, aí nos Estados Unidos, pouca gente tinha dinheiro para ir, ou quando era fechado, né, na época do Collor, né, que você não conseguia importar as coisas, e aí a pessoa conseguia, por algum motivo, viajar, trazer uma coisa lá de fora, naquele mercado externo o preço era muito baixo, aqui o preço era alto, então ele ganhava nessa arbitragem, nessa diferença, né? Então, quando às vezes a pessoa tem uma informação privilegiada, ela tem uma situação que ela tem mais acesso que outras, ela consegue monetizar essa diferença. Agora, o interessante da tecnologia, da democratização do acesso à tecnologia, então, da internet, depois veio o Google, inteligência artificial, etc., quanto mais as pessoas têm acesso à informação e a ferramentas, mais elas conseguem diminuir esse gap, essa diferença digamos assim, essa desinformação. Então, se eu vou negociar, eu vou comprar um carro, eu não tenho conhecimento de motor, não tenho conhecimento de ver se a lataria está batida, etc., mas eu jogo no Google. Ou eu jogo na IA hoje. E aí a IA
vai lá e vai dizer para mim, presta atenção em tal coisa, dá uma olhada nisso, se você quiser ver se o odômetro foi alterado, você pode levar nesse tipo de empresa, que eles vão passar um raio-xzinho ali, um aparelhinho, e ele vai ver se teve uma alteração, se voltou a quilometragem para trás. Então, você estimulando o acesso a essas ferramentas, você tendo hoje IAs gratuitas, etc., a pessoa que antes ela dependia da confiança em terceiros, né? Vai no médico, não tem informação nenhuma, tem que confiar no médico. Vou no advogado, não tem informação, tem que confiar. A pessoa que antes dependia nisso, ela tem ferramentas para checar se, será que é isso mesmo? Né? É claro que, como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal, para objetivos, né, e propósitos positivos, ou elas podem ter um abuso no seu uso, né? E também tem a questão das ferramentas, às vezes, não serem as mais próprias para aquele uso que a pessoa vai querer dar. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, no direito mesmo, pessoas usando IAs que não foram feitas para um uso dentro de um peticionamento, de um processo, que às vezes ela vai dar uma resposta que está errada. Você tem que saber usar aquela ferramenta. Então, eu vejo uma tendência, num olhar mais positivo, eu vejo uma tendência a, quanto mais acesso a gente tiver, menos a gente vai ter digamos assim, o caolho se locupletando em cima dos cegos, né? Porque aí, digamos assim, dentro do ditado, né, seria como se o cego, usando uma IA, ele consegue, como se ele ganhasse aquelas prótesezinhas e aquelas coisas para ele conseguir enxergar, ou como se o surdo recebesse aquele implante coclear que ele consegue escutar e não depende, né, mais de outras situações. Então, a democratização do acesso, a divulgação de informação, a gente ensinar as pessoas... esses dias alguém que eu sigo estava falando em letramento digital. Isso é importante. A minha avó, esses dias que a gente estava fazendo almoço, a minha avó deu play num negócio e estava bem alto o som, né? E aí dava para ver, evidentemente, que o áudio era de IA. A gente acostuma, assim, né? Quando está no meio, a ouvir aquela cadência de voz, aquele timbre de voz, a gente já sabe que é o aplicativo tal que faz. A minha avó não fazia a mínima ideia. Porque ela não está acostumada. Eu falei assim, avó, isso aí é IA, né? A avó tem que ver qual que é a fonte, de onde é que veio isso, para ver se é verdade ou se não é. Então, a gente estimular o pensamento crítico e a informação para as pessoas terem esse letramento digital, para elas não ficarem reféns daqueles que sabem usar as ferramentas e, eventualmente, manipular de uma forma, né, que vá causar algum prejuízo para aquela pessoa. Mas, novamente, isso não é novo, né? Isso sempre teve, só que com outras tecnologias, como antigamente a gente tinha propaganda subliminar na televisão e, às vezes, você não percebia que você estava sendo induzido. Existem, estudos fantásticos, né, sobre comportamentos, sobre questões simples, como se você tem uma geladeira em que a pessoa vai lá, tira uma Coca-Cola e paga e não tem nada te fiscalizando. E aí fizeram um estudo e colocaram um parzinho de olhos, olhando as pessoas. E aí a taxa de pessoas que não colocavam o dinheiro da Coca-Cola, porque não tinha nem câmera filmando, só estava ali, cada um sendo ético em pagar. Quando botaram aquela imagem de uma pessoa olhando aquilo, a sensação de estar sendo vigiado por uma figura na parede colada, uma foto de uma pessoa olhando aquilo, que não deixa de ser uma propaganda subliminar, fez com que a taxa de pessoas que deixavam de colocar o dinheiro diminuísse. Ou seja, mais pessoas, de fato, foram lá e pagaram, porque, né, o certo é pagar, mas aquele percentual de diferença eram pessoas que se sentiram mais vigiadas e foram lembradas, opa, eu preciso ser correto aqui, eu preciso pagar. Completamente analógico essa situação. Completamente analógico. Mas foi uma influência subliminar de uma propaganda, por assim dizer. Então, esse tipo de influência, ela pode ser na internet, pode ser calculada por um algoritmo, pode ser planejada com a programação de uma empresa, ou pode acontecer em situações analógicas como essa que eu exemplifiquei. Isso é da natureza humana e da forma como o nosso cérebro funciona. E eu vejo que o antídoto para esse tipo de situação, para cada indivíduo
ter mais consciência do que ele faz é informação, é pensamento crítico, né? Carl Sagan falava que, eu não lembro exatamente a frase, mas se referindo a pensamento crítico, ele falava assim, eu gostaria que as pessoas fossem céticas com as coisas que aparecem para elas, como elas são quando elas vão comprar um carro usado. Que todo mundo fica com medo de comprar um carro usado. Não, pode ser batido, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Aí você sempre desconfia. Não, esse vendedor aqui, ele está falando isso, deixa eu ver se é isso mesmo. E às vezes no dia a dia a gente para de ter, talvez pelo excesso de informação hoje em dia, a gente para de ter esse pensamento crítico e, opa, será que é isso mesmo? Né? Ou recebi essa informação aqui, é checar. É checar, a gente criar o hábito de checar as informações e pensar de forma crítica. Opa, será que isso faz sentido? Onde é que eu posso checar isso? E ir atrás, para a gente não ficar na mão daqueles que são mais rápidos na utilização dessas ferramentas. Doutora Ingrid, quer dizer, a gente falando da inteligência artificial, falando dessa tecnologia digital, falando de influência, nós estamos tendo uma guerra, né, entre Israel e Irã, uma guerra praticamente tecnológica, onde ao invés de aeronaves irem até o país inimigo, manda, portanto, o drone, que de alguma forma é ali teleguiado, enfim, uma tecnologia de ponta, inteligência artificial e outras coisas mais. Quer dizer, quando a gente depara realmente com esse tipo de situação, ou seja, até então tecnologia, a gente começou a falar bastante dela no campo da medicina, no campo da saúde, nos avanços tecnológicos para melhorarem a qualidade de vida das pessoas, das vacinas, tudo. Evidentemente que a gente tem mais que aplaudir. Aí, de repente, numa guerra como essa, aperta um botão ali, olha, a gente apertou esse botão, o drone matou o X com precisão, porque não podia nem para lá nem para cá, só veio aqui, porque ali a gente sabia o que estava ali. Enfim, quer dizer, tem limite para essa tecnologia que nós estamos aqui abordando, já falamos tanto dela, estamos agora também aproveitando o momento falando também do drone, né, e outras coisas mais. Como é que a gente pode esperar? Como é que a humanidade, de alguma forma, pode esperar disso? Afinal de contas, essa tecnologia que nós estamos abordando, tem regra, tem lei, tem fiscalização ou é um campo de ninguém? Pois é, Walter, é até interessante falar sobre isso, porque ontem mesmo eu estava lendo, eu não vou me lembrar a fonte agora, mas estava dizendo o seguinte, que a IA, ela dominou tanto, né? As pessoas, a IA, ela tá tão para automatizar vários serviços, né? Para ser sua secretária, para poder fazer várias coisas assim, ajudou muito a humanidade em vários aspectos, só que falha numa questão de tomada de decisão. E aí nessa notícia falava que grandes CEOs de empresas financeiras têm voltado a estudar estoicismo, história e filosofia. Porque é exatamente o pensar que ajuda as pessoas na tomada de decisão. E aí, fazendo um gancho com o que você colocou, Walter, da questão, né, dos drones e etc., essa questão dos limites, eu acredito que a gente até recentemente assisti Exterminador do Futuro, né? Lá a gente via lá a inteligência artificial que voltava e aquela coisa toda. E eu falei, gente, não tem limite. Não há um limite para esse avanço, mas há um limite para a colocação dentro do campo, né, do direito, da moral, de várias outras questões. Então, eu acredito que o que vai inibir ou não determinados avanços que ou atrapalhem ou ajudem, né, a humanidade em si, é até que ponto as pessoas sabem pensar. E aí, para pensar, a gente não vai... a gente pode até utilizar a inteligência artificial como uma ajuda, né, ali de automação. Mas o pensar em si está em ler, em estudar, em conversar, em conviver. Que é hoje que, infelizmente, uma coisa que a internet retirou muito das pessoas, né? A convivência ali, né? A gente teve... muitas pessoas passaram a trabalhar longe dos escritórios, então já não tem mais aquele debate diário, né? Não que isso seja ruim no seu todo, mas isso acaba atrapalhando, por exemplo, os jovens, né, que agora, quando se encontram em determinados momentos da vida, eles não sabem lidar com certas situações porque eles não vivem mais em sociedade, eles vivem numa sociedade virtual. Então, existem regulações em si, né, não do campo da internet, porque apesar das pessoas falarem assim, a internet é uma terra sem lei. Não, ela não é uma terra sem lei.
A internet ali, da mesma forma que na vida, ali no cotidiano, a gente tem as responsabilizações, a pessoa que fala ali, né, ou falou mal, ou caluniou, ela vai ter responsabilizações na internet também. O problema é a proporção que isso toma e que a gente não consegue limitar. Então, existe, né, um campo aí que a gente precisa trabalhar, de fazer as pessoas, como a doutora Marina colocou bem, né, voltar a estudar, a pensar, né, a gente precisa colocar com essas pessoas, porque só assim a gente consegue ter tomada de decisões sadias e conscientes, até mesmo na questão do consumo ou no uso, né, da própria questão dos jogos em si, que inclusive a própria legislação traz que essas empresas, elas teriam que fomentar a educação dessas pessoas. Porque, por exemplo, o cigarro em si. A gente hoje, nos maços de cigarro, tem lá as imagens que chocam, né? Quando que a gente vai trazer para a realidade, mostrar para essas pessoas, além dos impactos, né? O que essas tomadas de decisões ali instantâneas, porque o cassino, eu preciso ir até ele. Já os online, eles estão na nossa mão 24 horas. Né? Então, só através da educação e do pensar que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas a tomar decisões conscientes. Então, a inteligência artificial ela é muito importante? Ela é muito importante. É um avanço excelente para a sociedade. Né? Todas as áreas elas utilizam, inclusive a própria advocacia hoje, né? A gente tem vários cursos que ensinam ali a utilização da inteligência artificial para automatizar determinados serviços, mas ela não substitui o ser humano. Né? Então, dessa forma, entendendo que ela não substitui o ser humano, vou até citar aqui, né, é justo que muito custe o que muito vale. A gente precisa, né, como Santa Teresa falava, a gente precisa ter esse olhar de ainda olhar o ser humano atrás daquela tela, atrás daquela inteligência artificial. Reconhecer que o avanço é bom, mas entender que o ser humano ele precisa continuar ali em sociedade, pensando em sociedade e tomar decisões conscientes. Né? Então, em questão claro que eu sempre volto para essa questão dos jogos, porque é um assunto que eu acabo lidando muito, porque isso já chegou dentro do direito. Hoje a gente tem muitas famílias com superendividamento, não só daquele que joga, porque aquele que joga, ele joga tudo que ele tem e a família, por amor a ele, vai lá e abastece toda a dívida dele. E aí essa família, a gente tem um núcleo de uma pessoa, vira 10 pessoas endividadas, porque todos eles em prol daquela pessoa que jogou tudo. Porque como está na nossa mão, né? Como está ali 24 horas na mão, não existe um limite. E a legislação que existe hoje, né? Se não me engano, 14.790 de 2023, ela diz que, além de trazer essa questão educacional, trazer para as pessoas, né? Ela deveria também ter alguma coisa que identificasse, voltando até o que você colocou para a doutora Marina, que identificasse se aquela pessoa ela utiliza aquele jogo de forma constante, seria provavelmente uma pessoa que tem um vício ali naquele jogo. E hoje, existe isso? Então, será que a inteligência artificial ela não poderia, se ela é capaz de fazer tanta coisa, será que não falta talvez um incentivo maior, uma vontade maior por parte dessas pessoas para poder trazer isso e de fato fazer valer o que está ali, né? De identificar essas pessoas, identificar quem está endividado e aí não bloquear ou até mesmo evitar que isso chegue, porque a gente está falando aqui agora, mas isso vai daqui a pouco chegar no judiciário de uma forma muito grande. Primeiro, porque está acontecendo muitos divórcios. Então, eu, como da área de família, eu vejo isso. Está tendo muito divórcio por causa do parceiro que entra nesse superendividamento quando a pessoa percebe não tem mais bens, não tem mais nada. Então, a gente tem aí uma questão de regime de bens, várias coisas que impactam. Né? Então, está tendo divórcios. A gente está tendo também interdições, porque os pais preocupados com os filhos acabam, né? Porque aí se você não tem uma pessoa capaz ali de tomar determinadas decisões em relação à vida financeira. E aí a gente também tem um problema sério, porque
apesar de, né, ter essas medidas elas são quando já aconteceu. A gente precisa de medidas antes de acontecer. A prevenção, a educação dessas pessoas. E aí a inteligência artificial ela é ótima, mas cadê também a parte educacional dessas pessoas para aprender a pensar e tomar suas decisões? Doutora Helena, hoje, buscando a leitura, como eu faço constantemente, né, dar uma vasculhada no mundo através da notícia, para ver aquela que de alguma forma chama atenção, e teve um que me impactou, e veio de Portugal, onde lá as autoridades fizeram um levantamento nessa questão da inteligência artificial, do mundo virtual, e um estudo longo e muito bem explicado está ali fazendo com que as autoridades de alguma forma encontrem soluções capazes de conter o quê? A chegada muito cedo ao conhecimento das nossas crianças, no caso aí enfim, do que nós aqui de alguma forma combatemos, questão de sexo, ou seja, as pornografias. Então, as crianças em Portugal, muitas delas, principalmente na faixa de 8 a 12 anos de idade, meninos e meninas, estão, portanto, alcançando aí este conhecimento e de forma não direta, de forma normal. Enfim, os estudos estão lá, não tive tempo também de debruçar sobre o estudo. Um fato que realmente chamou a atenção, quer dizer, em Portugal, uma vez que essa questão da tecnologia está alcançando o mundo todo, evidentemente, no nosso Brasil, será que temos ferramentas capazes de conter o que em Portugal não está sendo possível? Ou este é um drama que o mundo todo tem que enfrentar, tem que debater e tem que, de alguma forma, encontrar uma solução, doutora Helena? Walter, eu ouso dizer que o cuidado com a criança e o adolescente, ela é uma responsabilidade social. Ela não é responsabilidade pura e simplesmente dos pais. Ela é uma responsabilidade dos pais, dos vizinhos, da escola, dos professores, da sociedade, dos avós, enfim, do Estado, do mundo, do planeta, tá? De todas as pessoas do planeta. Não é à toa que todos ficamos extremamente impactados quando assistimos cenas de guerra em que tem crianças e adolescentes sendo assassinados, né? Ou sendo mortos como pelas consequência, bombas. Sendo mortos pelas bombas. Ou sendo assassinados, como a gente vê nessas... nas balas perdidas. Nas balas perdidas, né? Nos conflitos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo. Por quê? Por que é importante a gente olhar para as crianças e para os adolescentes, né? Com um olhar diferenciado? Porque eles são o futuro da sociedade. Por que é importante a gente olhar para os idosos com um olhar diferenciado? Porque eles são aquilo da onde nós vamos tirar ou vamos beber da fonte do conhecimento, né? A gente está falando de passado e de futuro. Tem um ditado, Walter, que diz assim, que tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes forjam tempos fáceis forjam homens fracos forjam tempos difíceis. Será que a gente está em qual momento? Qual é a responsabilidade do homem que forja o tempo fácil? Por quê? Será que nós estamos vivendo num tempo fácil? Não estou afirmando, estou fazendo uma reflexão. Qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? E se tenta, sabe, Walter, se observa a ausência de um limite necessário, sabe? É necessária a imposição de alguns limites, no sentido, a própria legislação traz isso, no sentido de preservação. Tanto é verdade, Walter, que o Ministério, não sei se da Justiça, enfim, um dos ministérios, agora bem recentemente, salvo engano, foi sexta ou quinta passada, mudou, acho que foi quinta passada, mudou a classificação de rede social para 16 anos. Sabe aquela classificação que fica assim, o Lzinho na televisão, aí tem lá 10, 12, 16, 18?
né? E ainda explico por quê. Mudou-se a classificação de rede social para crianças e adolescentes. Pornografia infantil. Pornografia é algo que criança e adolescente tem que ter acesso? Não. É necessário que os pais conversem com os filhos sobre isso? É necessário, é algo natural, principalmente adolescente. Está com os hormônios ali efervescentes, não pode ter medo de encarar para conversar. Conversar de uma forma serena, de uma forma tranquila, sobre um assunto que é um assunto realmente que todo mundo pisa em ovos. Até adultos pisam em ovos quando vão conversar sobre sexualidade. Não é à toa que a gente tem um problema seríssimo quando alguém foge daquilo que se considera, aspas, normal. É bem aspas mesmo aqui. Quando se foge daquilo que... o que a sociedade dita que é o normal, a gente tem um problema grande, inclusive de incitação a ódio e não aceitação. Então, veja, é um problema muito sério. E a obrigação legal, e aí eu vou sair do mundo e vou vir para o Brasil. A obrigação legal no Brasil de cuidar, tutelar pelas crianças e adolescentes é da sociedade de um modo geral. Não é pura e simplesmente dos pais. É óbvio que tem a obrigação dos pais, que são aqueles que estão ali diretamente ligados, mas existe a obrigação, né, de uma forma geral. E nós temos visto não só a pornografia, né? Nós temos visto aí uma influência muito grande por meio, um acesso a essas crianças, né, e a esses adolescentes por meio das redes sociais, por meio, né, da internet, de uma forma que não deveria acontecer. A pornografia foi um ponto que você trouxe. Isso é horrível? É. Mas como fica a questão das automutilações? Tivemos aí notícia recente de crianças de 8, 10, 12 anos, pré-adolescente, falecendo ou pedindo socorro aos pais por conta da automutilação. A gente tem visto o uso da rede social ou o uso indevido, né, da internet, vamos chamar assim, para a captação de criança e adolescente para facções ou para grupos de extermínio, né, para, enfim, todas essas coisas que a criança e o adolescente não tem discernimento. E se ele entra, aquilo é atrativo num primeiro momento, tanto é verdade que não tem uma série que explodiu aí na Netflix e que se falou muito sobre isso, que foi um rapazinho, um menino, né, sei lá, 12 anos, que matou uma colega de escola, chama Incels, né? Adolescência. A série chama Adolescência, mas eles falam desses chamados incels, né? Porque aí são meninos e são homens que cultivam o ódio contra as mulheres, enfim. Então, assim, Walter, quando se pensa especificamente na segurança que a criança e o adolescente tem na rede, aí a gente está falando de algo muito sério. A polícia no Brasil, ela faz um trabalho, tá, muito grande, mas o trabalho que ela faz é da divulgação da pornografia infantil, tá? Então, pornografia infantil é crime, vai preso, né? Da mesma forma que outras coisas também, né? Como, por exemplo, o cyberbullying, né? Com a regulamentação da legislação, em 2024, existe aí a possibilidade de uma prisão nesse tipo de situação. Então, existe sim um trabalho muito grande. Mas esse trabalho, Walter, ele tem que ser feito porque, assim, a polícia ela não vai conseguir atingir todos, porque pornografia não é crime. Ok? Acesso à pornografia não é crime. Pornografia infantil é crime. Agora, criança ter acesso à pornografia já é uma coisa que, para a idade, e aí não sou eu que estou dizendo, né? Isso é algo que os estudos indicam, que tudo tem que ter a sua idade, né? E esse tipo de acesso realmente não é interessante, justamente pela falta de discernimento. Mas eu ouso dizer a você, né, que muitas dessas classificações, como por exemplo na televisão, né, alguns tipos de filme, eles não podem ser passados em horário ali no que antigamente se chamava Sessão da Tarde, nem sei se existe mais, mas antigamente se chamava. Aí tinha aquele filme que passava geralmente à noite, numa segunda-feira, que eu esqueci o nome do programa, que aí já era um filme que tinha uma classificação indicativa de uma idade superior. Então, existe essa regra para a televisão? Existe. Para o rádio? Existe. Por que não existiria para a rede social?
né? Agora, o controle na rede social, aí é uma situação que vai depender muito desse trabalho a ser desenvolvido aí de conscientização, né? Muito aí desses atores que estão diretamente ligados à criança e adolescente. No caso, os pais, os professores, né? Que estão ali no dia a dia, para que se evite aí, já que estamos falando do futuro. E aí a gente tem sempre que lembrar do ditado. Qual é o tempo, né, que nós vamos querer viver? Nós vamos querer viver um tempo difícil? Porque, Walter, essa geração, essas crianças e adolescentes hoje, vão ser os gestores, os políticos, os advogados, os médicos, né, do futuro. Para a nossa idade avançada, quando a gente for idoso, serão essas crianças e adolescentes que serão os profissionais, né, que somos hoje, que estamos aí, né, numa geração intermediária, né? Não estamos aí na idade de idosos, estamos na geração intermediária, mas também não somos aí os novos. Como será para nós? Até tem um meme que a doutora Marina muito bem falou assim, olha, o seu médico do futuro está fazendo faculdade pelo ChatGPT. Então, assim, é algo que a gente tem que parar e pensar. E eu sou professora, e eu ainda te falo, meus alunos perguntaram para mim bem assim, professora Helena, por que você é contra a inteligência artificial? Eu falei, gente, não sou contra, ao contrário. eu sempre brinco, né, sobre o Exterminador do Futuro, sobre aquele outro filme, O Robô e todas essas coisas. Sempre brinco, mas eu não sou contra, ao contrário. Eu acho que existe um benefício na inteligência artificial. E ela deve ser utilizada para este benefício, em prol deste benefício. Mas eu vou deixar uma criança, né, de 8 anos lidar com inteligência artificial de uma forma livre, para, às vezes, né, alguém de uma forma indevida, né, usar a inteligência artificial para influenciar essa criança de 8 anos? Né? Porque a gente também não pode esquecer que a inteligência artificial, os parâmetros que ela efetivamente utiliza, né, foi alguém, pessoa, ser humano, que colocou lá. Né? Então, é algo que a gente precisa pensar efetivamente e trazer e assumir a nossa cota de responsabilidade. Não é à toa que nós temos aí várias decisões, né? Principalmente da nossa corte, o STJ, né? A nossa corte cidadã, vamos chamar assim, em que eles falam e fazem a análise de legislações, né? Sempre aplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que essa questão da proteção à criança e ao adolescente é um princípio constitucional, né? Então, é importante a gente fazer essa análise. Bom, já estou administrando o nosso tempo, o tempo está voando hoje aqui. Eu volto com a doutora Marina Gondim, doutora Marina. Quer dizer, eu tenho 3 minutos para cada uma das senhoras, tá bem? Antes de entrar nas considerações finais. Então, já começo com a senhora. A senhora fique à vontade nesses 3 minutos. Se a senhora quiser deixar, né, o que a senhora acha importante, assentada nesse nosso debate, doutora Marina. Bem, agradeço, né, o convite aqui. Sobre o nosso debate, e agradeço o debate e a participação das colegas, é sempre muito proveitoso e enriquecedor. O que eu poderia destacar, curiosamente, eu acho que todas as vezes que a gente veio aqui, acaba sempre batendo na mesma tecla, que é o aprimoramento pessoal, o autoconhecimento, a gente ir atrás de informação, não ficar passivo, só consumindo conteúdo de forma passiva, sem um pensamento crítico, sem um filtro pessoal em relação a isso. Isso é até uma questão de saúde, né? Já tem estudos sobre quando a gente fica só consumindo conteúdo de forma passiva, isso vai gerando, o pessoal chama de como é que é? Dopamina pobre, uma coisa assim, né? Que a gente vai viciando naquilo ali, mas no fim a gente se sente vazio, né? E a gente fica muito propenso a influências das redes sociais, e sem a gente ter consciência das atitudes que a gente está tomando, das decisões que a gente está tomando,
das ideias que a gente está formando e opiniões, do quanto, o que de fato está influenciando aquela minha opinião, aquela minha conduta, aquela minha ideia. Então, como das outras vezes que a gente conversou aqui, a conclusão que sempre fica, a informação mais importante que fica para mim vamos nos informar mais, vamos buscar ter esse pensamento crítico, saber de onde vieram as coisas e não depender só tanto da inteligência artificial, como a professora Helena colocou, né? Eu falo para minha estagiária, não use a IA, não ainda, né? Vai chegar um momento que você vai usar para te ajudar, mas por enquanto você está na faculdade, a IA ainda não é perfeita, né, para você colocar, às vezes um conceito pode vir errado. Outra coisa um advogado já com 10, 15 anos, poxa, como é que era a lei tal, vai lá e pede rapidinho para relembrar um conceito que ele já sabe. Se vier errado, ele já vai olhar assim, opa, isso aqui não está certo, né? São situações diferentes, né? Enfim, a gente... saber usar as ferramentas de forma produtiva, de forma, né, que tenha os melhores benefícios, né? Então, acho que de todo esse debate sempre fica essa questão. Vamos informar, vamos assistir aqui, ouvir esse programa, né, para a gente ter acesso a novas informações e se aprimorando. Perfeito. Com a senhora também, doutora Ingrid, os 3 minutos, a senhora fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer muito, Walter. Assim, estar aqui hoje para mim é muito, muito importante, porque eu fui estagiária aqui no STF, fui terceirizada, né? Então voltar a essa casa aqui como advogada para mim é uma honra muito grande. Então, assim, me faz relembrar, porque aqui me fez voltar a uma vontade de criança, né? Onde eu achei que eu nunca ia conseguir fazer a faculdade de Direito. E aqui renasceu isso e me mostrou que eu poderia sim. Então, é uma casa que me faz ter muitas recordações boas e felizes. Agradeço a doutora Helena também. Muito obrigada. E, assim, puxando o gancho da doutora Marina, que colocou muito bem, eu sempre coloco que é exatamente isso. A gente precisa trabalhar no aperfeiçoamento dessas pessoas, voltar, né, aquelas que elas possam entender que a inteligência artificial, a internet, ela está aí para nos auxiliar. Ela não está para ser nós, né? Ela não é o ser humano em si. Ela veio para auxiliar o ser humano. Então, toda perspectiva ela tem que se basear nisso. Então, deixar de utilizar isso apenas como uma muleta, né? Utilizar a inteligência artificial como uma muleta e, na verdade, utilizar como um apoio ali para melhorar como ser humano, né? Acredito que hoje o que falta um pouco mais, e eu tenho visto uma crescente, até na parte digital, de pessoas que estão buscando aprimorar isso. Eu fico até feliz que tem hoje espaço para todos, que não só para alguns que se aproveitam, né, das redes sociais, com outros intuitos, mas também dos que utilizam para poder ajudar as pessoas. E como aqui né, uma rádio que tem acesso ao Brasil inteiro e ao mundo, né, eu gostaria de finalizar aqui, deixar que, em relação a essa questão das bets, que eu vejo que é algo que chega muito, como eu trabalho com direito de família e sucessões, tenho visto constantemente muitas mães, né, desesperadas, muitos casais desesperados em relação a isso, que a gente ainda não vê isso sendo noticiado, a gente vê só a parte bonita sendo mostrada ali através dos influenciadores. Deixar um recado de que você não está sozinha. Infelizmente, o direito ele nunca vai conseguir acompanhar a movimentação, né, a sociedade. Primeiro a sociedade ela vem mudando e depois o direito vai se adaptando. Mas existem sim já hoje mecanismos ali para você ajudar aquela pessoa que você tanto ama, né, ou se ajudar, né, enquanto a gente não tem regulamentações mais incisivas em relação a isso, né, a inteligência artificial, ao uso e etc., a gente tem outros mecanismos já no direito que possibilitam que as pessoas se ajudem, né, como a própria interdição ali parcial daquela pessoa, que você verifica que ela tem alguma patologia em relação ao vício, né, e a gente tem a lei do superendividamento, né, que onde ajuda essas pessoas a se reorganizar. Então,
a minha mensagem é: você não está sozinho. Infelizmente, é algo que a sociedade brasileira vem enfrentando e ainda não tem o holofote necessário, mas o direito, apesar de não acompanhar, né, ligeiramente, a gente tem mecanismos hoje que pode ajudar essas mães e essas famílias aí que estão passando por isso. Doutora Helena Lariucci, vamos também? Ainda não são as considerações finais, mas os 3 minutos você vai ficar à vontade aí para deixar ela sentada nesse debate. Tá certo, Walter. Então eu vou usar esses 3 minutos para falar um pouquinho do metaverso que eu tinha falado lá atrás e não concentrei. O metaverso é uma novidade que não é tão nova assim, mas ele lembra um jogo de videogame, em que as pessoas, né, elas refletem o dia a dia e a realidade do nosso mundo analógico no mundo virtual. Então, vamos supor que uma determinada empresa, ela cria um ambiente. Vamos pensar na Rádio Justiça? Bora. A Rádio Justiça, ela cria um ambiente como se fosse um joguinho de videogame e vai ter o avatar do Walter. O avatar do Walter vai ter o estúdio onde ele pode entrar. Aí, quem vai conduzir o avatar é você, tá? Ou você, Walter. Então, você conduz seu avatar até o estúdio, bota lá sentadinho, né? Se você quiser, estiver muito estressado, você pode tirar seu avatar, levar para passear, né? Para quem não conhece, aqui do lado tem um jardim muito bonito, você leva seu avatar, mas você tá quietinho trabalhando, ok? Mas o seu avatar tá passeando lá no jardim, seu avatar pode ir tomar um café, aí você tem o seu momento de descanso, levanta, vai tomar um café. O metaverso é isso. Ok. É uma realidade, é algo que todo mundo utiliza. O que é o grande lance? Existe um comércio dentro do metaverso, né, muito grande, não só das redes sociais, existem inclusive contratos que são firmados lá, de compra e venda de produtos, compra, por exemplo, de terrenos no metaverso, compra com dinheiro de verdade, tá? Não é dinheiro lá do metaverso, não, é em dólar, né? Compra de produtos, as grandes marcas, como grandes, eu estou falando de grandes, tipo Gucci, Berker, das bolsas, né? Biker, como é que chama a bolsa? Agora eu esqueci. Enfim, né? Nike, enfim, essas grandes marcas, né? Criam produtos exclusivos e as pessoas chegam a pagar lá 8, 10, 12, 18 mil dólares por um produto que nunca vai chegar na casa dela, mas que está disponível lá no ambiente do metaverso. Então, o metaverso, de uma forma resumida, né, é isso. E as consequências jurídicas do que acontece no metaverso, elas resbalam na vida real das pessoas, né? Inclusive, a título de curiosidade, já que os meus 3 minutinhos estão acabando, né, quando houve aí a mudança do nome Facebook para Meta, né, foi justamente dentro desse conceito e dessa ideia de metaverso, né, já que a ideia do conglomerado era atingir aí essa possibilidade desse mundo virtual aí em parceria ou em paralelo com a nossa realidade analógica. Perfeito. Bom, agora sim, faltando 10 minutos para as 5, vamos agora entrar nas nossas considerações finais, doutora Marina, e fechar da forma que entramos, né? Ou seja, existe responsabilidade civil para os influenciadores digitais? Quer dizer, a gente fecha justamente com a senhora nos respondendo a essa pergunta da forma que nós entramos e avançamos muito em vários pontos importantíssimos, enriqueceram bastante esses pontos o nosso debate de hoje. Esse é o tipo de resposta que no direito a gente fala, depende. Mas a jurisprudência, ela tem casos que ela reconhece a responsabilidade, tem outros que não. Né? Até no nosso intervalo eu dei mais uma olhada aqui para me atualizar nas jurisprudências, nos precedentes mais recentes, mas em grande maioria foi naquela linha de que quando você falha no dever de informação, quando você tem uma propaganda enganosa, é reconhecida a responsabilidade do influencer, ou quando ele faz parte da cadeia de fornecimento, porque ele está ganhando comissão ou porque ele está sendo pago por aquela propaganda, mas existem tribunais e juízes que entendem que não, a mera indicação não é passível de gerar essa responsabilização, porque ele não seria o vendedor do produto, o fornecedor direto. Bem, é aquela coisa, no direito, infelizmente, a gente não tem, né, 100% de certeza, né, são teses, vai depender do caso concreto, né?
Mas é possível, a determinados casos, principalmente esses de propaganda enganosa, de falta de informação, né? É possível a responsabilização dos influencers. Perfeito. Com a senhora também, doutora Ingrid, por favor, uns 2 minutos para fecharmos este assunto, ou seja, da forma que iniciamos, a responsabilidade civil dos influenciadores digitais existe ou não? Exatamente. Se for identificar, é aquela questão, né? Também, além do depende, a gente tem que ter prova, né? São as questões das provas, porque no processo não basta a gente argumentar, a gente precisa provar ali que houve o dano em razão da divulgação daquela pessoa, daquele influencer, e que ele talvez não tenha seguido ali o que já determina a legislação que ele precisa seguir. Então, a gente tem, apesar de não ser completa, a gente tem algumas determinações que ele precisa seguir. Então, por exemplo, se esse influenciador ele não coloca ali o indicativo da classificação, né, da utilização e a lei exige que para aquele caso tem, então a gente tem uma violação ali que a gente leva para dentro do processo. Então, o que eu gosto sempre de colocar é que processo é prova. Então, nesses casos, é sempre importante que você faça a vinculação, né? Coloque ali, por conta dessa divulgação, eu comprei este produto veio com essa falha e ele dizia que resolvia todos os meus problemas. Né? Parecendo aquelas propagandas antigas, né? Resolve todos os seus problemas. E não resolvia. Então, ali você tem uma responsabilidade direta daquela pessoa. E, ao meu ver, tem que ser, sim, responsabilizado. E em questão de afastamento das pessoas que têm algum vício, algum problema em relação a isso, a lei prevê que pessoas que tenham, se não me engano, ludopatia, que é o vício em jogos, não podem fazer a utilização desses jogos, né? E aí eu deixo no ar. Mas como é que está a fiscalização disso? Eita. Quem é que, né? É ir para um próximo programa. Pronto, o próximo debate já tem a pauta. Vamos também, doutora Helena Larios, com 2 minutos para as considerações finais? Walter, se tiver a informação de publi ou publicidade, ele tem responsabilidade. Aplica-se um conceito novo que o professor, que é o nosso desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bessa, criou, foi criado por ele, que é o conceito do fornecedor por equiparação. Então, né, já que existe o publi, é uma publicidade, então ele está na cadeia, né, e até pelo próprio Código de Autorregulamentação Brasileira de Publicidade, lá no artigo 18 se coloca. A grande discussão é quando essa influência acontece sem esse publi, né, que aí entra dentro do que as minhas colegas, doutora Marina e doutora Ingrid, trouxeram, né, tanto das provas quanto efetivamente, já que pode acontecer algo que é conhecido como publicidade invisível, e essa publicidade invisível ela é vedada tanto pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação, né, do CONAR, quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas isso tudo depende. E vai depender do caso específico e das provas apresentadas, tá? Doutora Helena Larios, é sempre um privilégio receber a senhora nos nossos debates. Queremos aqui agradecê-la. E o convite é permanente, tá bem? Para a senhora estar sempre conosco aqui, debatendo temas tão importantes como esse que encerramos neste momento. Eu que agradeço, Walter, a você, agradeço aqui as minhas colegas, doutora Ingrid, doutora Marina, agradeço ao Neto, agradeço a Ana Cláudia Possati, a Bárbara, né, do pessoal da produção e da coordenação de jornalismo, e volto sempre a falar. Parabéns à Rádio Justiça por esse papel primordial que ela desenvolve de levar à população um conhecimento tão importante e de uma forma em que as pessoas conseguem compreender, né, de uma forma leve, de uma forma onde as pessoas, o público, ele consegue compreender. Então, parabéns a todos, eu me coloco à disposição. Espero que tenham todos gostado aí do nosso debate, que eu nem vi o tempo tanto passar. Que vamos repetir, né, o tema. Doutora Ingrid Albuquerque, também da mesma forma, um privilégio enorme receber a senhora aqui nos estúdios da emissora. Evidente que outras vezes vão acontecer, o convite também é permanente, tá bem? Muito obrigada, Walter, agradeço pelo convite, por estar aqui. É sempre um aprendizado muito grande
a gente sempre sai com muitas ideias, muitos aprendizados, então é enriquecedor mesmo passar de ouvinte e estar aqui, né? Como eu falei, sempre, para mim, é emocionante mesmo, então é algo que a gente olha e tem os ídolos, né, que a gente fala, e aí hoje em dia está aqui, então para mim é um prazer, muito obrigada, agradeço e espero ter contribuído. Com toda certeza que sim. Doutora Marina Gondim, também da mesma forma, também um privilégio muito grande estar sempre com a senhora aqui nos microfones da Rádio Justiça, como as demais, a senhora também enriquecendo muito aqui o nosso debate e, claro, o convite também é permanente, tá bom, doutora Marina? Bom, Walter, eu que agradeço. Como a gente diz no direito, acompanho o relator, né? Acompanho a professora Helena e a doutora Ingrid, né? Agradeço aqui toda a equipe, a produção. Walter, como sempre, é um anfitrião fantástico aqui, recebe a gente muito bem, conduz maravilhosamente bem os debates, né? É um privilégio poder participar aqui, né, dessa conversa, poder contribuir um pouquinho e aprender mais um montão aqui com as colegas e com o nosso, né, anfitrião. E agradeço também os ouvintes, né, e a própria iniciativa aqui da TV Justiça, que eu estimulo aí o pessoal a acompanhar. Tá certo. E assim chegamos ao fim do nosso Justiça na Tarde, aqui pela sua Rádio Justiça. Agradecendo especialmente a você, sempre nos acompanhando tanto pelo YouTube, como também pela 104, como também pela TV aberta, o canal da Rádio Justiça. Estaremos de volta amanhã, evidentemente trazendo outro tema de interesse público, a exemplo do que hoje fizemos aqui tratando com as nossas convidadas. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos e todas e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.